Olá pessoal, nessa série de vídeos vamos apresentar o tema de estabilidade para sistemas de controle digital, onde foi dividido em duas partes para a disciplina também denominada Controle Digital do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, o IFPB, e me chamo Ademar Gonçalves da Costa Júnior, professor dessa disciplina. Bem, vamos começar a entender um pouco do que seja estabilidade. Então, essa primeira parte da disciplina, desse módulo, ela é voltada para que vocês possam entender melhor os conceitos relacionados à estabilidade. Então, a estabilidade é um requisito básico para sistemas de controle digital e analógico. Muitos dos conceitos também que serão vistos são trazidos lá da teoria de controle, o sistema de controle 1, e alguns testes de estabilidade para sistemas lineares invariantes no tempo, LTI, Linear Time Invariant, são baseados em modelos de função de transferência. Alguns deles são o critério de Hurwitz, critério de Urey, critério de Nyquist. A gente vai apresentar para vocês os dois primeiros critérios aqui. Bem, algumas definições iniciais que a gente precisará que vocês tenham isso na cabeça. Então, elas se baseiam na magnitude da resposta do sistema em regime permanente. Então, se a resposta em regime permanente é ilimitada, essa resposta aqui ilimitada em amplitude, o sistema é instável. Essa é a primeira definição, a definição mais básica que nós temos. Propriamente dito, o sistema é dito assintoticamente estável se sua resposta para qualquer condição inicial decai assintoticamente a zero em regime permanente. Então, perceba que o limite de y de k para k tendendo a infinito é igual a zero. Um sistema é dito ser marginalmente estável se sua resposta devido às condições iniciais permanece limitada, mas sem decaimento para zero. Então, essa definição de estabilidade refere-se à resposta forçada do sistema para uma entrada limitada. Lembrando que eu tenho a resposta, dado que eu coloque aqui na entrada de um determinado sistema, eu vou chamar aqui de G de S mesmo, pode ser também G de Z, vou representar a saída Y de S, U de S, U de Z, Y de Z. Tanto faz esse mesmo conceito para S como para Z, como também para T, ou KT. Então, dado que eu coloco, por exemplo, uma imposição de um degrau na entrada, eu tenho a resposta forçada, que é justamente essa daqui, e a resposta natural do sistema. Então, meu sistema é uma composição de resposta forçada, devido a uma entrada imposta, mais a resposta natural. Então, na definição de estabilidade, refere-se a essa resposta forçada, a imposição para uma entrada limitada. Entende-se que entrada limitada satisfaz essa condição. O seu módulo é menor do que BU, entre BU 0 e infinito, tá? Então, observe que aqui eu tenho o sistema marginalmente estável, ele não tem decaimento para zero, ele fica oscilando. Um sistema é dito ser de entrada e saída limitada estável, o que a gente chama de sistema BIBO, ou sistema Bounded Input, Bounded Output, se sua saída para qualquer entrada limitada permanece limitada, ou seja, para qualquer entrada que satisfaça que essa saída aqui está sendo afirmado que ela é limitada em um determinado valor, a saída também permanecerá em um determinado valor. A alocação de polos estáveis no domínio Z, ela vai determinar a resposta no tempo. Então, considere a exponencial amostrada e sua transformada Z. Então, eu tenho aqui a exponencial amostrada, que a gente já viu isso no segundo módulo. Então, esse K variando em números naturais, 0, 1, 2 e assim por diante,
Sua transformada Z é Z sobre Z menos P, né, onde isso aqui é o valor do polo, no qual P é real ou complexo. A sequência no tempo para valores de K é dado por, isso aqui vamos pensar em módulo, se eu tenho o decaimento aqui, 0, para P, módulo em P, menor que 1. Sua saída vai ser, a sequência vai ser igual, tendendo a 1, para P, o módulo de P igual a 1, e infinito para módulo de P maior que 1, ou seja, praticamente esse polo está fora do círculo unitário. Então, qualquer sequência de tempo ela pode ser descrita dessa forma. Eu tenho uma constante, um polo elevado a K. É um somatório, porque eu vou variando aqui o K. Aqui tem um pequeno errozinho aqui de escrita, mas aqui é um Kzinho. E a sua frequência, a sua transformada Z, vai ser o somatório de AI, que multiplica Z sobre Z menos PI, que é justamente a transformada Z desta função aqui. A sequência é limitada se seus polos estão dentro do ciclo unitário. Então, o conceito de polos dentro do ciclo unitário vai começar a fazer juízo a isso aqui, porque a sequência é limitada e vai cair exponencialmente se esses polos estão dentro do ciclo unitário, já que é uma sequência limitada. No caso de polos repetidos no círculo unitário, corresponde a uma sequência no tempo ilimitada. Então, os polos repetidos que estão no limite, na fronteira aqui, então, por exemplo, eu tenho dois polos reais, dois polos repetidos que estejam na fronteira. Isso vai dar uma sequência no tempo ilimitada. Condições de estabilidade, vamos entrar aqui em um conceito que é o que a gente denomina de estabilidade assintótica. Então, o teorema 1 afirma o seguinte: na ausência de cancelamento de polos e zeros, um sistema digital LTI é assintoticamente estável, isso é uma das definições, se seus polos na função de transferência estão dentro do círculo unitário, não inclui a fronteira. Então, eu estou aqui com o círculo unitário, estou com os polos aqui dentro dentro do círculo unitário, não inclui essa fronteira aqui de raio igual a 1. E se os polos estão na fronteira do círculo unitário, sem polos repetidos no círculo unitário, para que seja dito que é marginalmente estável. Marginalmente estável, o sistema é oscilante, mas eu não posso ter polos repetidos nessa fronteira. O teorema 1 ele vai se aplicar mesmo no caso de cancelamento de polos e zeros, desde que esses polos que são anulados sejam estáveis. Isso é importante para que a gente possa ter esse conhecimento, aplicar o conhecimento da estabilidade assintótica. Nesse exemplo 4.1 do livro do Fadal, eu tenho 4 funções de transferências. Vamos analisar a estabilidade assintótica dos seguintes sistemas. Observe, vamos olhar aqui para o A. Então, observe que eu tenho, nessa A, eu tenho um 0 em 2 e um polo em 2 e 0.1. Observe logo os polos e observe que esse polo aqui está fora do círculo unitário. É como se eu tivesse aqui uma localização, aqui círculo unitário, 0, 1, porém esse polo aqui está fora do círculo unitário. Mesmo com o cancelamento, isso não impede de afirmar que o sistema é instável, está fora do círculo unitário. Para a letra B, o que se observa é o seguinte, nós temos um 0 localizado. Aqui tem um 0 também, esqueci desse detalhe. Aqui eu tenho um 0 em 0,2, que é um círculo unitário. Não é tão círculo assim, não, mas não impede de entender o conceito. Nós temos um polo mesmo, que vai cancelar esse 0 com esse polo, não tem problema, porque esse 0 e esse polo, o polo principalmente, ele está dentro do círculo unitário. Então, o sistema é assintoticamente estável.
Para a letra C, você observa que o polo está dentro do ciclo unitário, tem um polo em 0,2 e 0,1, um 0 em 0,3, não influencia, a localização dos zeros não influencia na estabilidade do sistema, não há cancelamento, então o sistema da letra C, a função de transferência, é assintoticamente estável, tal qual está aqui, aplicando o teorema. E na letra D, observo que eu tenho um polo justamente na fronteira, aqui eu tenho um zero, um polo na fronteira, e então esse polo na fronteira ele é único, então o sistema é marginalmente estável. Bem, um novo conceito é o que a gente chama de estabilidade Bibo. Então vamos apresentar aqui o teorema 2. O sistema discreto LTI é Bibo estável, lembrando, entrada limitada, saída limitada, se e somente se sua sequência da resposta impulsiva é absolutamente somável. Ou seja, essa série aqui, em módulo, ela tem que dar um valor menor do que infinito. Ou seja, tem que dar um valor. Como a transformada Z dessa resposta de impulso é a função de transferência, a estabilidade B pode ser relacionada com o posicionamento dos polos da função de transferência. Então, é muito importante observar onde estão localizados os polos, ou seja, as raízes do denominador dessa função de transferência. No teorema 3, então, um sistema discreto LTI, linear invariante no tempo, ele é biboestável se e somente se os polos de sua função de transferência estão dentro do círculo unitário. Nesse exemplo aqui, voltamos às mesmas funções de transferência e vamos analisar cada uma em relação à condição de estabilidade Bibo. Ou seja, observe que há um cancelamento aqui e essa função de transferência da letra A fica 4 sobre Z menos 0,1. Ou seja, existe um polo dentro do círculo unitário. Esse polo deixa o sistema estável, então a função é Bibo. Aqui existe também um cancelamento e permanece bem semelhante a A e B, só que a localização do cancelamento de polos e zeros em outro lugar. Mas com esse cancelamento, a função de transferência permanece com polos dentro do círculo unitário. Então a gente chama de sistema Bibo estável. Na letra C, então, todos têm os polos, os dois polos estão dentro do círculo unitário, então o sistema também é Bibo estável. Aqui, se você observar, você tem um sistema Bibo não estável, ou não é um sistema Bibo estável. Por quê? O polo está na fronteira, então quando há um polo na fronteira, o sistema não é Bibo estável. Como discutido então nesses exemplos, sistemas LTI sem cancelamento de polos e zeros, a estabilidade assintótica e a Bibo são bem equivalentes e pode ser investigado usando o mesmo teste. O termo de estabilidade é utilizado para denotar a estabilidade Bibo, como também a estabilidade assintótica, as duas que a gente viu anteriormente, assumindo, obviamente, que não há cancelamento de polos e zeros instáveis. Isso é muito importante. Lembrando, eu tenho aqui dentro da fronteira, dentro do ciclo unitário, um sistema estável. Fora do ciclo unitário, o sistema é instável. Nesse exemplo 11.5 do livro do Castrucci, então eu tenho um sistema G de Z, onde eu tenho um zero em menos 1, e o polo a ser investigado. Já observa-se pela ordem do polinômio que eu tenho dois polos aqui. Os polos são as raízes do polinômio, então eles estão localizados em 0,9, 0,9, mais ou menos 0,9. Dá uma impressão, olhando esses números, e há um possível erro na interpretação de vocês, que esse sistema é estável, e na verdade não é. Lembre-se da seguinte situação. O círculo é unitário com raio 1 a partir da origem. Esses polos eles estão localizados fora do círculo unitário. Se vocês
calcular o ponto, a distância da origem a esse ponto, você vai pegar a parte real ao quadrado, a parte imaginária ao quadrado, tirar a raiz. Isso vai dar 1,27, que é maior do que 1, ou seja, esses polos estão fora do círculo unitário. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Não é porque aqui não aparece um número menor que 1 que você vai afirmar que esse sistema é estável. Na verdade, não é. O sistema é instável.